Minhas queridas irmãs, hoje mais um dia desse grande desafio de 21 dias para renovar a minha autoestima. E eu queria te fazer uma pergunta. Você, em algum momento da sua vida, você se sentiu traída? Você se sentiu humilhada? Você foi abandonada no meio de uma situação tão delicada, no momento em que você mais precisava na sua vida, no momento em que você estava mais fragilizada, você já se sentiu abandonada? No momento em que você se doou tanto para alguma pessoa, para alguma situação, e como recompensa você recebeu a ingratidão, isso já aconteceu com você? Hoje nós vamos falar de uma mulher que foi extremamente decepcionada, uma mulher que foi extremamente abusada emocionalmente, uma mulher que se doou para uma família e uma certa feita ela foi decepcionada por essa família e por uma direção de Deus ela voltou dando uma segunda chance e aí ela recebe como paga, como recompensa de todo o seu empenho em ajudar, ela recebe a ingratidão e ela é abandonada. Hoje, minhas irmãs, mais uma vez, nós vamos falar de Agar. Eu já comentei algumas reflexões a respeito dessa mulher e eu gostaria de comentar mais uma vez, porque eu vejo ela como um exemplo de superação. Pela quantidade, o nível de superação que essa mulher teve na vida dela, ela é um exemplo para nós, para que nós possamos alcançar essa superação e termos a nossa autoestima totalmente recuperada. Porque uma das coisas que interfere na nossa autoestima, que realmente faz com que a nossa autoestima tenha um declínio muito grande, nos fazendo até muitas vezes perder a nossa identidade, é justamente o abandono, as marcas que um abandono traz para a vida de uma mulher. E hoje nós vamos aprender com Agar. E eu vou ler aqui a palavra do Senhor, que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 21, a partir do versículo 8, que diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o seu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs sobre as costas de Agar, deu o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando, foi sentar-se defronte a um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Depois, porém, ouviu a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde você está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Minhas irmãs, a história de Agar é uma história de superação, é uma história de transformação. Aquela mulher que havia concedido àquela família uma segunda chance, voltando para a casa daquela família, depois de ser humilhada por Sara, obedecendo uma orientação do Senhor, ela é mais uma vez decepcionada, ela é mais uma vez humilhada. A Bíblia fala que Sara pediu para que Abraão despedisse o menino, despedisse a mulher, para que não se misturasse, né, os herdeiros dentro de casa, Ismael e Isaque. E Deus consente naquela posição de Sara. Mas a maneira como Abraão fez foi uma maneira que humilhou e colocou
Agar sobre uma humilhação, sobre um fracasso, sobre uma rejeição, debaixo de um complexo de abandono muito grande. Que a Bíblia fala que aquele homem pega aquela mulher de madrugada, ou seja, não houve nem um muito obrigado, não houve por parte daquela família nenhum tipo de recompensa pelaquilo que ela fez por aquela família. Ela ofereceu o seu ventre no momento de angústia, de ansiedade de Sara. E aí aquele homem de madrugada, na surdina, longe dos holofotes, longe das pessoas, ele pega aquela mulher, pega um odre de água e pega pão e despede aquela mulher e o menino que era filho dele também, e vai pelo caminho do deserto e conduz aquelas duas vidas pelo caminho do deserto. Abraão era um homem rico, Abraão era um homem de posses. Ele poderia ter despedido aquela mulher de uma outra forma. Ele poderia ter colocado ela numa casa, ele poderia ter dado para ela um lote para ela poder, com animais, para ela poder sobreviver. E ele não faz nada disso. Ele simplesmente despede aquela mulher. Ele não, no momento em que ela mais precisava de provisão, no momento em que aquela mulher mais precisava de ajuda, no momento em que ela mais precisava de proteção, aquele homem a despede na madrugada, sem dizer um muito obrigado, sem recompensá-la pelo ato de amor para com a Sara, para com a mulher dele. E nem levando em consideração a vida do menino que era também filho dele. Ele podia ter falado assim, ó, um pedaço dessa terra aqui vai ficar para você. Você vai cultivar a terra, você vai ter um pouco de gado e com isso aí você vai sobreviver. E no momento em que ela mais precisava, ela foi abandonada no deserto. E olha que aquele homem deu para ela um odre de água. Um homem rico, um homem que podia ajudá-la. A única coisa que ele deu para ela foi um odre de água e pão. E a Agar foi abandonada na época que ela mais precisava. Como ela estava naquele momento? Você consegue, minha irmã, pensar junto comigo em como ela estava se sentindo? Como que fica a autoestima de uma mulher abandonada nessas circunstâncias? Com um filho para criar, numa situação em que ela mais precisava de ajuda? Ela foi abandonada, ela foi trocada. Nem gratidão a Bíblia menciona que aquela família teve com ela. E são nesses momentos em que a autoestima da pessoa, ela mais declina. São nos momentos em que ela se sente humilhada, abandonada, ela sofre o peso da ingratidão. E nesse momento, é o momento em que a pessoa se sente depressiva, é o momento que ela perde a morte. E assim foi com Sara. A Sara abandonada por um homem que podia ajudá-la, por um homem que podia protegê-la. E ela seguiu sozinha, abandonada, com medo, chorando. Aquela mulher saiu chorando no deserto, desesperada. E talvez isso aconteceu com você alguma vez e te deixou profundamente amargurada e você não consegue sair desse estado emocional de abandono. Talvez você esteja passando por isso agora, você esteja passando por isso aqui hoje, nesse momento, né? Talvez você foi abandonada pelo seu marido está com uma outra pessoa, seu marido saiu de casa, deixou você com uma criança e você se sente abandonada, você se sente amargurada e desesperada por não saber de onde você vai tirar a provisão para cuidar da sua casa. Talvez você foi abandonada por seus filhos, você envelheceu e precisa de cuidados especiais na sua velhice e você não tem ninguém da sua família para contar e você se sente desesperada no deserto. Você se sente humilhada no deserto porque cuidou de uma família a vida inteira e como paga, como recompensa você recebeu a ingratidão. Talvez foram amigos. No momento em que você mais precisava, você foi abandonado. Talvez você está doente. E se você estiver doente, hoje, em qualquer situação que você esteja, saiba que o Senhor é com você e que esse vídeo não está chegando às suas mãos à toa. Ele está chegando porque Deus quer trazer uma resposta para você, de que Ele está no seu caminho, de que Ele está te conduzindo. Talvez você foi abandonada por pessoas que você tanto se deu.
Talvez você trabalhou numa empresa e se deu totalmente pela empresa, e talvez por eles verem que você já está numa idade avançada que não pode produzir tanto, você é removida do quadro de funcionários. No momento que você mais está precisando, eu não sei qual é a situação que você está passando, né? Que você está se sentindo debaixo de um peso de ingratidão. Talvez pessoas que você contava, que você amava, que você acreditava profundamente que jamais iria te deixar. E no momento que você mais precisa, essas pessoas vão embora. E você se sente amargurada. Você fica perguntando, se mutilando emocionalmente, dizendo: para que eu fui me doar? Para que eu fui fazer isso? Para que eu fui acreditar? Eu nunca mais vou acreditar em ninguém. Para que eu fui me doar tanto? Agora eu tô passando de boba, de idiota nessa situação, porque muitas vezes são estes questionamentos que vêm na mente das mulheres. É isso que elas dizem para nós quando estamos aconselhando. Eu fui idiota nessa situação, como eu pude me doar, porque como eu não pude ver que a pessoa era mau caráter. Ô, minha irmã, talvez você esteja assim, com amigos que te abandonaram, com situações, filhos, familiares, no momento em que você mais precisa. E você esteja se sentindo como Agar, abandonada no deserto. E no deserto você só consegue expelir um grito de abandono, de tristeza e de amargura. Mas Deus, a Bíblia fala nesse versículo, nesse texto, que Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o choro do menino no deserto. O menino, minhas irmãs, era o propósito de Deus. O menino era um grande propósito de Deus. Era um fruto que Deus permitiu que Agar concebesse. E por causa desse fruto, Deus manda um anjo. E o anjo conversa com aquela mulher. E aquela conversa renova as forças dela, encoraja ela mais uma vez. E ali, no meio daquelas lágrimas, Deus faz com que os olhos daquela mulher se abram e ela consegue ver um poço no meio do deserto. Olha que riqueza, olha que maravilha. Minhas irmãs, por causa do propósito de Deus na sua vida, Deus não vai te deixar secar no meio do deserto. Deus não vai permitir você se secar no meio das suas lágrimas, no meio do deserto do abandono na sua vida. O Senhor não vai permitir, por causa do propósito que Ele tem na sua vida, Ele não vai permitir que você esmoreça, que você desfaleça. Ele não vai permitir que você morra no deserto, porque você carrega um propósito dele. Ele tem uma chama no seu coração ainda. Ele tem propósitos e sonhos na sua vida ainda. E assim como foi na vida de Agar, Ele vai te fazer ver o poço no meio do deserto. Talvez, minhas irmãs, aquele poço já estivesse lá, mas pelo fato daquela mulher estar chorando tanto, ela não conseguiu perceber a presença de um poço no meio do deserto. Foi preciso que Deus a mostrasse. E hoje, pelo Espírito Santo de Deus, eu quero ser uma mensageira do Senhor na sua vida. Assim como aquela mulher recebeu um mensageiro no meio do deserto, eu quero ser essa mensageira na sua vida através desse vídeo. Aonde quer que você esteja, aonde quer que esse canal esteja na sua vida, eu quero te dizer, existe um poço de água no meio do deserto. Existe um poço de água no meio do deserto que Deus preparou para você, para não permitir que você morra, para não permitir que você se acabe em lágrimas. Eu quero ser essa mensageira que te fala: minha irmã, tem um poço aí, não é o fim. O Senhor não vai permitir que você morra no meio do abandono. O Senhor não vai permitir que você morra no meio da dor. A água é vida. E o Senhor está mostrando vida nesse deserto para Agar, porque Ele escutou a voz do menino. E o menino é esse propósito. É esse propósito de Deus que você carrega. Você carrega um propósito assim como Agar também carregava. E não chegou o tempo do fim na sua vida. Eu não sei, minha irmã, talvez você se sente abandonada por pessoas que você investiu tempo, investiu carinho, investiu ensinamentos, investiu oração, investiu visitas.
E essa pessoa, de uma hora para outra, decide te despedir e nem dizer uma palavra assim: olha, muito obrigada por tudo que você fez por mim. Pelo contrário, talvez ela te despeça no meio da madrugada. Ela se despede de uma forma que ninguém fica sabendo. Ela te despede na surdina quando ela precisou de você. Você moveu céus e terras e ajudou. E hoje você está sendo despedido. Você está recebendo a recompensa de tudo que você fez como forma de ingratidão. Mas eu quero te dizer que você não pode desistir nesse deserto. Que o deserto não é o seu fim. Que o Senhor vai colocar água, se já não colocou, no meio desse deserto. E através dessa água, você vai acreditar de novo. Você vai caminhar mais uma milha. Você vai andar mais. Você não vai parar e nem vai estacionar em nada na sua vida. Você vai caminhar para frente. Essa água fez com que eles caminhassem mais um tempo e se desenvolvessem. A Bíblia fala que no último versículo desse texto, fala assim, no versículo 20, Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe casou com uma mulher da terra do Egito. Esse homem, que era um menino no meio do deserto sem água, ele se transformou em homem, se casou, teve uma profissão. Minhas irmãs, não é o fim. Essa água que você vai receber através dessa ministração vai te fazer caminhar mais uma milha e vai te fazer ver todas as coisas que o Senhor está colocando no seu caminho para não te fazer desistir e vai te mostrar o seu lugar. E vai te mostrar que você ainda tem um propósito para cuidar. E vai te levantar. E com a força dessa água, você vai encontrar muitas possibilidades de continuar vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Hoje, o Senhor te faz ver que ainda tem provisão para você. Que não é o seu fim. Que isso você vai superar. E que o Senhor vai fazer com que a sua família multiplique, que os seus sonhos se multipliquem. Porque Ele é com você. Amém, minha irmã? Não permita que o abandono tire a sua identidade e nem te faça se sentir inferior. O Senhor, mesmo no deserto, faz um manancial e um jardim fechado para que você possa habitar nele. Amém, minha irmã? Eu quero orar por você, te encorajando através dessa ministração a olhar os poços no meio do deserto. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero te entregar a vida dessa irmã que me acompanha nesse canal. Meu Pai, assim como foi na vida de Agar, que através de uma direção do Senhor, através de um mensageiro do Senhor, conseguiu ver um poço no deserto, conseguiu ver restauração no meio do deserto e não desistiu. Muito pelo contrário, prosperou e se tornou uma família. Meu Pai, que assim seja na vida dessa irmã, que ela não venha desistir. Que o abandono, que a traição, que a ingratidão não venha fazer com que ela pare, mas que ela venha ver poços no deserto, que ela possa ver jardins no meio do ermo e possa ser muito abençoada através de uma construção de uma história linda no Senhor. Pai, eu abençoo a vida da minha irmã em nome de Jesus de Nazaré. Amém, minha irmã? Decida ser feliz hoje olhando os poços que o Senhor estabeleceu para você no meio do seu deserto. Um beijo no seu coração e até o próximo desafio. Que Deus te abençoe muito.